bagulho de português, mano. Que assim, tem alguns termos que não tem nada a ver com o seu uso comum, só que ficou tão comum no dia a dia, se tornou certo. Acho que tem bagulho do embarcou. Embarcou no avião, tá ligado? E, tipo, embarcou é de barco e tudo mais. Barco. Mas, tipo assim, ficou tão comum que hoje em dia é certo você falar que se embarcou no avião, tá ligado? É uns bagulho assim. Não lembro qual é o bagulho. Correto é... Esse bagulho de zarpavô, eu não lembro aonde. Não tem sentido nenhum essa frase. Mas eu lembro que tinha alguma pessoa da minha família que falava isso quando tinha que sair. Zarpar é de navio. De navio, é. Então, pô. Aí o certo é avianzou. Avianzou. Enfim. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a Na Hora a gente junta, esse podcast que começa assim, falando sobre embarcar e nem perceberam que tava gravando, olha só isso. Caralho, não nada, mano. Obrigado, Rafa, obrigado, cara. Até bravo. Pô, eu tava colocando o bagulho e aí tu começou a falar de embarcou, maluco. NA, hein? Esse podcast é onde cada um traz um tema aí na hora a gente junta. Esse podcast é tão aleatório que simplesmente a gente não esperava que ia começar assim. Eu sou o Rafa França, eu sou o seu host e hoje eu tô aqui com os meus queridos amigos JP. Salve, salve, galerinha. O Pelé morreu. Não! A Lara vai se ferrar. É possível. Ele foi de Wakanda Forever na horizontal. E foi. Peraí. Na vertical. Mas Na vertical, perdão. tem algo pior, cara. O Cristiano Ronaldo foi pro Al Nassr. Foi o quê? Foi pra um time da Arábia Saudita. Não, aí existe. O meu amigo aqui também, o Fabrício, embarcou. Salve, rapaziada. Eu digo que eu também ia se apresentar. E Stephanie's Wakanda Forever. Na horizontal. Na vertical, pô. Na vertical, poxa. Eu falei certo, vocês que ouviram errado. E eu nem sabia que ia gravar ela hoje. tá na vertical ainda. Porra, não bota na horizontal ainda. Em minha defesa, eu trabalhei hoje. Justo. Tá defendido. Bom, esse é o podcast onde cada um traz um tema. E hoje vamos com o tema da Stephanie, que ela tava há muito tempo querendo fazer, mas faz tempo que a gente não grava. Não é bem um tema, é uma pergunta debatível. Eu já cheguei nessa conclusão do debate, eu assim, antes de eu trazer, eu faço uma análise com o pessoal na hora do almoço. Então, depois de muitos debates, eu mudei a minha opinião sobre isso, mas eu quero saber sobre vocês. Vocês acham que pedágio é uma forma de infringir a lei de direito de ir e vir? Caralho. Você conversa sobre tempo, sobre essas coisas no almoço. Foi muito divertido esse dia no almoço. De um tempo pra cá, eu comecei a parar para pensar que o pedágio ele tem algumas funções, né? E aí uma delas é botar trabalhador contra trabalhador. Eu vou me explicar. Eu vi isso, fez muito sentido na minha cabeça, porque, tipo assim, teve lá, quando 2018, 2017, que teve lá a greve dos caminhoneiros. 2018. 2018 teve a greve dos caminhoneiros. E aí, beleza, né, que eles são um bagulho muito importante, assim, e aí tu vai pensar, não, eles merecem, assim, direitos, né? E aí, se eu não me engano, uma das condições que deram a dar maiores direitos para os caminhoneiros foi, né, ter aumentado o pedágio. E, mano, não precisava, tá ligado? Não é um bagulho que, tipo assim, vai causar prejuízo pras empresas, tá ligado? E aí vamos aumentar o prejuízo pra evitar esse prejuízo. Tipo, é diminuir um pouco o lucro, mas a empresa nunca vai querer diminuir o lucro. E aí, além de ser uma forma deles não diminuírem o lucro, uma maneira de desincentivar protesto, tá ligado? Porque a pessoa que tá de fora, ela vai olhar e vai ficar, porra,
se os caminhoneiros não tivessem feito protesto, agora eu podia estar pagando mais barato no pedágio, tá ligado? Porque tu vai sentir no teu bolso, tá? Tu não vai pensar. Pô, é difícil, né? Pensar um bagulho que tá tão distância assim, principalmente se tu não trabalha como caminhoneiro, né? De tu parar pra pensar, pô, né? Os caras lá tem que dirigir, pô, vários dias, assim, às vezes de noite. E aí tem vários casos lá do pessoal que toma muito café energético e até usa drogas como cocaína pra ficar acordado à noite pra fazer o entrega. E, pô, tu vai sentir ali, tipo, pô, aumentaram o pedágio e aí vai botar você contra eles, tá ligado? Quando na verdade não era pra botar a gente contra eles. Pedágio é uma forma de opressão, Stephanie, e você está correta. Não, eu não, eu Mudou, não, ela tinha se pensar. eu não fiz a minha conclusão. Eu quero ouvir vocês. Depois de muito debate, eu falo o que eu achei. Vai, JP, sua vez. Se você parar para pensar e analisar, né, o que é o pedágio, né? Para que ele funciona? Ele seria tipo uma forma do motorista pagar, né, para utilizar a rodovia sem precisar passar por estresse como buracos, porque esse serviço que ele está pagando, teoricamente, né, no papel, ele é para a própria manutenção da rodovia, né, para ele poder ter Uhum. o direito de ir e vir. Uhum. Só que, né, eu acho que eu não conheço uma estrada brasileira que seja perfeitamente asfaltada, sem absolutamente nenhum buraco, perfeitamente nivelada. E, por exemplo, tenha escapes para zonas de escapes de caminhão sem freio, por exemplo, que a gente vê na Europa, coisas do tipo, eu não vejo aqui no Brasil. Inclusive, em lugares do Brasil não tem nem asfalto, é terra. É. Mas, enfim, Mas eu acho que, na verdade, deveria ser mais democratizado o quanto que você poderia, as formas de trajeto que você poderia usar. Aqui, como todos nós fizemos técnico de logística, a gente sempre ouviu pelo nosso professor que o sistema rodoviário não é um dos melhores a ser feito, Exatamente. E não é mas sim o ferroviário, exato. até por percorrer longas distâncias. Qual Bravo, foi o bravo. nome do desgraçado mesmo que tirou o trem do Brasil? Foi o Juscelino Kubitschek, Isso, foi, ele mesmo. acho dos que ele 5 Eu nem anos tava. tava. Ele pediu de dinheiro programa. pra uma marca de carro, que agora eu esqueci. Deve ter sido a Ford. Eu acho que foi a Ford. Aí a Ford falou, deu dinheiro com a condição que ele fizesse mais rodovias do que ferrovias. Pra eles poderem vender carro. Isso. E aí o sistema ferroviário ele foi sucateado no Brasil, mas se você for para a Europa, eles ainda utilizam os montes para ir de um país a outro. E o Brasil ele tem uma extensão territorial que facilmente você conseguiria ir de trem e voltar. Nossa, mano, mas E poderia ser uma forma de contornar o pedágio, já que então, não só ia ser, tipo, mais rápido, né? Porque ia evitar trânsito ali, pô, ia evitar ia bastante evitar coisa, ia evitar acidentes. estresse, mas, pô, imagina, ia ser bem mais barato, porque além do pedágio, você também tá gastando com a sua gasolina, tá ligado? E uma passagem de trem, nossa, não ia ser tão caro quanto gasolina mais pedágio. E com as ferrovias também poderia criar um sistema de competição. Tecnicamente, eu ia falar estágios. Os pedágios, eles poderiam ter que gastar menos para tentar atrair mais pessoas, porque se não tivesse. Claro que a gente está contando que com a ferrovia não existiria pedágios, né? Mas pode. Talvez vai ter a Estaria ver. embutido no preço da passagem, né? É, mas talvez se mais pessoas optassem por ir pelo sistema ferroviário, menos pessoas iam pagar os pedágios, que faria que tivesse que o sistema, né? Eu não vou falar o nome de empresas aqui, mas os sistemas, as empresas, né, que têm as concessões das rodovias, fizessem algo para poder tornar atrativo para os motoristas utilizarem, né, as rodovias.
provavelmente seria a diminuição do preço. Show, JP. Deu uma aula aqui. E, pô, cuidar das rodovias também seria tipo o trabalho do governo, não é? Só que, se eu não me engano, o governo dá concessão para empresas cuidarem das rodovias. Se eu não me engano, acho que em Portugal ou na Espanha é o governo. Mas aí Então, aí eu ia puxar pro lado sobre como a gente tem, pô, a gente tem muito imposto que, tipo, não muito mal utilizado, né? Tipo, porque eles são muito altos pra. Pô, poderia ser feito muito mais coisa com o valor que é pagado, tá ligado? E uma dessas coisas poderia ser manutenção, né? E além de Mas, amigo, não. Óbvio que quê? não, cara. O Que dinheiro que não? eles pegam nos impostos tem que ir para a filha do político. Tem que ir pro injetado do judiciário, cara. Os caras têm que comer, mano. Os caras não É podem passar verdade, né? Eles têm fome. que, pô, Precisam de é auxílio muito terno. difícil, né, amigo? Eles Moradia. precisam ter como é que é o nome? Aquele vale terno, porque aí eles precisam de um terno importado. Que não saia do Auxílio bolso terno. dele. Moradia. É, auxílio Leite fruta, eu descobri que condensado. tem juízes que eles têm auxílio fruta, de comida farta sendo paga ali dentro do trabalho deles, sabe? Cara, Ai, hoje eu descobri, vai ter a Mega Sena da virada, né, dia 31. Uhum. Milhares de pessoas contam com esse dinheiro. E eu eu descobri tô que o dinheiro das apostas, eles não vão 100% para o prêmio. Uma porcentagem grande, né, obviamente, vai para o prêmio, mas alguns viram impostos que Não é assim. vão para, se eu não me engano, para os presídios, a maior parte. Depois vai educação, depois segurança. E eu descobri também que, porventura, se a pessoa que ganhou ela não vai resgatar o prêmio, 100% do prêmio vai para o FIES, para pagar as dívidas do FIES. É Descobri isso. o. Teve uma moça em 2020 que não foi pegar 154 milhões de reais. Caralho. E aí, tudo isso foi pro FIES. Mas, mano, tem um bagulho lá que eu sempre achei estranho, porque o. Nossa, eles fazem lá o comercialzinho, né, da Mega, e aí eu achava muito estranho, porque o cara falava muito feliz assim, e o prêmio não acumula. E eu ficava, o que que é não acumula? Tipo, porque ele fala disso de um sorriso muito grande no rosto, né? Deve ser alguma coisa boa. E aí eu perguntei, aí fala assim, ah, não, quando o prêmio acumula é que quando ninguém ganha, aumenta no próximo. Pô, então se não acumula, não vai aumentar pro próximo, tá ligado? É o maior prêmio de todos. Se ninguém ganhar, ninguém ganhou, é isso. Uhum. Foda-se. Agora faz sentido o que o JP falou, porque esse dinheiro vai para algum lugar. Eu também, Naturalmente. eu pensava que era igual o que o Rafa falou. E o dinheiro volta para onde não devia ter saído não. O dinheiro volta para da onde ele saiu, que eu não sei Porque onde eu é. não sabia Mas Então, que. mano, Eu é não, que. eu não sabia que Mega Sena, esses negócios aí tinha, tipo, tinha ligação assim com seguro estatal, sabe? Eu achava que era uma empresa privada e aí eu, tipo, para mim, quando alguém não ganhava, o dono da empresa ficava com o lucro todo pra ele, sabe? Eu achava que era isso. Seria outra entendi. Stonks. Manda aí, Fabris. Então, é que na real eu descobri algumas funções extras assim do pedágio, quando eu trabalhei na transportadora lá, que tipo algumas pessoas não têm uma ciência, né? Tipo assim, o pedágio, que nem o JP falou, é realmente isso, tipo, para a questão da manutenção, mas também para a questão de caso aconteça algum acidente, aconteça alguma coisa, a pessoa que pagou o pedágio, ela tem direito a pedir socorro e tudo mais, e a responsável, né, pela rodovia. Que bom que ela tem direito de pedir socorro. Caralho. Sim, e outra coisa, tem um A outro ambulância ponto não que passa se realmente você não tem um ponto que é o seguinte, se acontecer, tipo, o caminhão, no caso lá, né, tipo, passasse pela rodovia, se oferecer algum acidente por manutenção da rodovia,
ele teria o valor, o conserto, né, tudo na conta, né? Então, por isso que, tipo, infelizmente não acontece manutenções nas rodovias, e acho que é por isso que existe tanto debate em relação ao pedágio. Mas o pedágio em si, cara, eu vejo, tipo, se fosse utilizado da forma que é no papel, ele realmente seria muito útil, né? Mas, tipo assim, essa parte aí que você tá infelizmente, falando, ela não interferiria tanto no preço, porque, tipo assim, beleza, pra pessoa, tipo, tem informação de que ela passou lá e ela pode pedir socorro, mas se é pra isso, isso aí teria um valor simbólico, tipo, não um valor real, assim, e voltaria até no que eu falei lá, no que dos caminhoneiros lá, que aumentaram o pedágio pra falar, não, vamos aumentar, só vamos te dar esses direitos se a gente aumentar o pedágio, tá ligado? E aí, como o próprio bilhete da Mega Sena, que o JP tava falando, ele não acompanha tão bem a inflação assim, tá ligado? Ele tem meio que um valor simbólico mesmo, pra juntar tipo assim, vai vir impostos e tudo mais, mas se você for pegar lá o quanto que valia no começo, que era tipo R$ 1, e hoje vale, se eu não me engano, quase 5, né? Faz bastante tempo, assim. Eu posso pegar essa informação melhor, assim, e colocar na descrição, mas se eu não me engano, o valor do bilhete não acompanha a inflação que nem os outros produtos, né? Não sei se bilhete seria um produto. Bilhete é um produto, né? é Acho que, que é. assim, tipo, deveria ser um pouco mais simbólico. Acho que tem uns valores que são realmente extremos, assim, em especial para caminhão, por conta da quantidade de pneus e tudo mais. Mas, enfim, cara, se tu for ver a questão, é que é levado alguns pontos em consideração, assim, por conta do valor, né, do dano que se é causado, tipo, pode, assim, a rodovia em específico, o respectivo veículo, né? Mas ainda assim, realmente é um absurdo que é feito aí. Consequentemente tem, né? Algum desvio desse dinheiro, né? Porque realmente é um. Tipo, esse dia teve uma época, teve um dia específico que eu tava falando com os caminhoneiros lá, tipo, principalmente sobre esses pedágios, principalmente os de São Paulo, que são, né, enfim. E aí, mano, era um absurdo que, tipo, era recebido diariamente, né? Eu lembro que era um valor realmente grande, tinha feito assim, por alto, assim. Não é feito nenhuma manutenção, que já é revoltante, porque realmente, que o JP falou, as condições das rodovias hoje em dia não são ideais, e por isso que acaba acontecendo muitos acidentes também. Mas algumas pessoas não sabem desse direito que se tem, né? Acho que as empresas normalmente têm, por isso que normalmente acaba não saindo muito no prejuízo, né? Mas os autônomos acabam desconhecendo, enfim. Mas como eu falei, né? Se acontecer algum acidente, por uma condição da rodovia, se foi pago um pedágio, né? A pessoa tem esse direito, mas assim como vários outros direitos dos brasileiros, assim, não costumam se atentar, né? Bom, acho Tem que caminhos ao redor da rodovia. Ou então, como muitos vídeos que eu vejo na internet, a galera só senta o pé no acelerador e passa direto. Sabe quando o cara de na frente caralho. paga, E o aí cara da abre, né? frente Tem que paga, passar antes de abre, fechar. e aí ele só passa. Não, isso aí é mó BO, mano. Isso é um BO do cara, incrivelmente. A polícia ainda Assim, tem atrás. dois bagulhos, assim, se tu tem esse negócio, e tem uma coisa do pedágio que é o seguinte, se você não tiver o dinheiro na mão, você pode pagar depois, no caso, né? Você recebe uma Mas nota como fiscal, pagar assim. depois? Hã? Mas, tipo assim, como é que fica lá, tipo, devendo? Como é que paga depois? Então, normalmente eles dão meio que uma nota fiscal, né, praticamente, assim, para você realizar o pagamento, né? Então quer Mas, dizer pra pagar pedágio fiado. Faz fiado aí, por favor. pode dizer que sim, né? Cara, Porque não. às vezes, tem algumas situações que a pessoa vai passar o cartão, acaba não passando, alguma coisa assim, aí, tipo, tem essa. Mano, aí essa situação me lembrou uma vez que eu fui para São Paulo com meus pais de carro. E aí na volta, e a gente foi no zoológico. Eu era pequenininho e na hora da volta a gente gastou mais do que devia e não sobrou dinheiro pro pedágio. E eu lembro que quando a gente foi passando pelo primeiro pedágio, meu pai foi pegar o dinheiro, né, que ficava no negocinho do carro.
E aí ele, opa, cadê o dinheiro? Opa. E aí eu lembro que, como era pequeno, eu comecei a entrar em desespero profundo, achando que eu ia ficar preso para sempre em São Paulo. E aí o meu pai, ele parou assim naqueles acostamentos e ele ficou sem saber o que fazer assim. E aí veio uma alma bondosa e pagou o pedágio pra gente. Né? Ele passou Oh, na frente, pagou o pedaço da gente e a gente conseguiu voltar para Santos sem Tipo problema quando. nenhum. É tipo quando senão não o tem pequeno dinheiro JP no ia ônibus, né? ficar pra sempre lá em São Paulo. É que normalmente é cartão, né? No dinheiro, não sei. Eu sei que cartão. Eu não peguei, não me atentei muito bem como funciona esse negócio de pagamento. Eu sei que existe essa questão, tipo, de. Ou Eu sei que meio que hoje existe, cadastram uma tipo. cobrança posterior e aí depois é descontado do seu cartão, né? Se não tá Eu sei que passando, hoje né? existe aquele sem parar lá, que tu Ah, tem esse negócio também. faz uma conta lá no celular. Eu não sei bem como funciona porque eu nunca usei, mas. Acho que é do Banco Laranja, né? Isso. E aí o. É o Do banco Banco do do respeito, Respeito. que não respeita É isso ninguém. aí. É isso aí. Ah. Esperança? Nossa, eu vi um meme desse banco aí, que não vamos citar nomes, mas era tipo com aquele lá, esperança, não sei o que, só que aí o cara mudou o áudio, que era tipo, juros abusivo, taxas absurdas. Ai, ai. E qual é a sua conclusão aí, Stephanie? Ah, Bom, É, a gente isso eu deu queria essa saber. volta pra perceber que, assim, vou contar como tudo começou. É, eu, com a minha leiguice de um JP criança, que tá presa pra sempre em São Paulo, caso não tivesse o dinheiro pra ir pra São Paulo. Não aconteceu comigo, não em nenhuma alma caridosa. Assim, a minha amiga foi pro Guarujá e aí ela falou que a balsa era de graça pra você ir, mas você tinha que pagar pra voltar. E eu levei aquela informação de boa. Só que às vezes ela pingava no meu cérebro. Cara, então pra ir eu posso ir de graça, mas eu não consigo voltar se eu não tiver dinheiro. Cara, que se a pessoa não tiver dinheiro, ela não volta, ela fica lá. E aí eu fiquei pensando isso. E aí, às vezes, quando você tá com a sua cabeça cheia, você precisa encontrar qualquer coisa pra se livrar dela. Pois eu estava no almoço e aí do nesse pensamento. Cara, se a pessoa não tem o dinheiro pro pedágio, ela não chega onde ela quer chegar. Ela fica presa ali naquela barreira. E aí eu fiquei pensando, sabe, os negócios muito existencialistas. Quem foi que colocou a barreira lá? Quem foi que dividiu o território? Quem falou que aquela parte ali é São Vicente e aquela outra parte é Santos? Não que tenha pedágio entre as duas cidades, mas foi só um exemplo. E aí, e aí eu fiquei muito. E aí do nada eu cheguei, o pessoal no almoço. Vocês acham que pedágio infringe o direito de ir e vir? Porque você não vai conseguir nem vir se você não pagar, certo? E aí depois o pessoal me explicou, que nem o JB falou muito bem, que era para manutenção das estradas e não sei o que lá e tal. Eu falei, ido, porque aí eu já não tava mais presa ali na ignorância, aí eu tava entendendo. Eu acho que tem que ter uma gestão melhor aí dessas coisas. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Nossa, a gente paga indiretamente, né? A gente não precisa ir lá e pagar, tipo, imposto de renda. A gente precisa juntar tudo e fazer um imposto de renda. Por que que o pedágio E não é é uma dor de descontado disso? cabeça. O que que ele faz a gente estar no limite na estrada, que, tipo, normalmente tá cheio de animação, porque você tá indo pra algum lugar, você está saindo da onde você mora pra ir lá, e aí ele te faz passar por aquele nervoso, né? Tudo bem, você tem o dinheiro, mas se você não tivesse? Não ia passar, É. ia passar. Eu acho que isso te aflige um pouco. Ser descontado igual aos outros impostos. É um pedágio, né? Muda o nome aí, já não é imposto, é O pedágio. pior, Entendo. Mas aí, com essa pergunta, a minha conclusão acabou sendo a mesma que a do JP. Eu entendi total que foi, que é por conta da manutenção, etc e tal. Realmente, estradas são muito longas, não tem o que fazer. Enfim. E devia ter uma gestão melhor, né? Mas, assim, muito boa a discussão. Toda vez que puxo esse assunto, eu acabo aprendendo mais coisa. Eu achei que eu tinha aprendido muita coisa na hora do almoço, mas aqui eu aprendi pra caramba também. Show! Gosto de ouvir as pessoas. o pior é que, com certeza, assim,
isso na internet, aparece alguma pessoa que vai ouvir eu e a Stephanie falando, pô, mas por que que esse imposto, isso não podia ser tirado do imposto, né, a manutenção das estradas? E sempre tem algum ANCAP que fala, não, mas se eu não estiver usando as estradas, por que que eu vou pagar, sabe? É um negócio muito... Nossa, tem uns negócios que às vezes dá uma raivinha assim da pessoa falando assim, não, mas eu não uso escola pública, então por que eu tenho que ser tirado do meu imposto pra pagar escola pública? Aí eu, porra, filha da puta, porque tá em sociedade, né, caralho? Pior. Difícil. E estrada ainda é pior, né? Porque quem não usa estrada, sinceramente. Pois é. A gente ficou falando muito de pedágio e depois eu parei pra pensar sobre esse lance aí do direito de ir e vir, porque, tipo, nenhuma nação é totalmente livre, tá ligado? Tem todo, tipo, o seu direito levado ao máximo. Então, mano, todo lugar, assim, toda sociedade tem um direito de ir e vir, não é completo, sabe? Não é tipo, eu posso ir daqui até qualquer lugar sem nenhum problema com essas coisas. Vai ter várias burocracias, assim, vários custos além da gasolina e do, tipo, além do transporte, né? E da alimentação, ainda vai ter vários custos ali no meio que podem ser impeditivos pra você chegar em algum lugar. Depois eu levei a discussão até além, e, tipo, você não chega em lugar nenhum sem dinheiro. Tem a tarifa do ônibus, a tarifa do trem, a tarifa do metrô, Sim. etc e tal, sabe? Fez muito sentido na minha cabeça depois que eu refleti mais sobre isso. Mas é Sim. um bom assunto. Eu gosto. É que, tipo, é que essa questão do pedágio, tipo, eu pensava também, é que eu não sei, tipo, que muitas pessoas sabem dessa questão da informação lá, tipo, de que se você não tiver com dinheiro, você pode pagar depois. Eu sei Eu não que... sabia, mano. Não, mas é por isso que tipo, Fazia tem ideia. muita gente... Não, porque tem muita gente que passa, tipo, sem pagar, que nem vocês falaram aí realmente é uma multa, além de você ter que pagar uma quantidade alta, acho que não lembro quanto é que os caras falaram pra mim, acho que é mais de R$ 190, alguma coisa assim, 180, não lembro. E é considerada uma multa grave, então já vai para tua carteira também, né? Então, eu sei que comecei a aprender esses negócios por conta de transporte que eu trabalhei lá, né? Tinha alguns motoristas, tipo, que chama terceirizada, né? Que às vezes eles não tinham dinheiro, ou sem parar deles não tava em dia, alguma coisa assim. Aí, até onde eu sei, posso estar falando errado, mas existe essa possibilidade sim, mas eu acho que é um boleto que tu faz, né? Ou alguma coisa assim no cartão de crédito, de cartão, que você fornece os dados, ele te dá um tempo, né? E aí, se você não pagar dentro desse tempo, aí é acrescentado a multa como se você tivesse passado sem pagar, né? Essa informação. Só que aí muita gente prefere passar sem pagar e aí tem a multa, né? E eu tava pensando também no que tu falou, Rafa, dos ANCAPs, que se você parar para pensar, o preço de tudo que você consome, ele tá incluso o preço do pedágio, se você for parar para pensar. Porque qual é o principal produto que move nações, certo? O petróleo, é a gasolina. Por onde que é transportada é por meio dos caminhões. Então, os caminhões, eles vão, obviamente, passar por esses pedágios e vai estar incluído o preço do petróleo, não, da gasolina, no frete. E aí, assim que chegar no posto, esse preço vai ser repassado para o consumidor ou chegar em diversos lugares e esse preço vai estar embutido na comida, no transporte, nos serviços que você presta. Então, o preço, parando para pensar, o preço do pedágio pode ser o preço que você paga, por exemplo, quando você for comprar um salgadinho, por exemplo. Então, E aí volta naquilo que tu falou lá do trem, porque se isso tipo fosse assim, feito por mano. trem, seria baratizado, né? Porque o trem consegue levar muito mais carga com bem menos custo. É que, tipo assim, o preço do frete de um transporte, assim, tipo, é parte da transportadora, eu só sei essas informações, né? Tipo assim, o caminhoneiro, né, no caso, que ele vai fazer o transporte, ele vai receber um dinheiro do frete em específico e o valor do pedágio fora a parte. Entende? Então, Esse preço vai ser passado para frente.
Sim, não. Aí a pessoa que tá contratando o emprego de transporte, ela tá pagando, né, o pedágio, né? Exato. Teoricamente tá embutido ali no salário do caminhoneiro, se ele for Sim. terceirizado. Ou se ele não for terceirizado, né, a própria empresa acaba pagando o frete e Tá E, embutido. tipo, o preço do frete tá embutido ali no preço do produto. Sim. Agora uma dúvida. Se você for a pé, digamos, de Santos até São Paulo, utilizando a Eu pensei rodovia, nisso. você paga um pedágio? Não, Eu pensei paga, nisso, tipo, de bicicleta. Porque não paga. moto paga, mas e bicicleta? Moto em algumas coisas também não paga. Moto E em, se eu em for algumas pelo canteiro, se eu vias for não pelo paga. canteiro na parte da floresta, eu pago? Não, tipo assim, tu não Pô, aí paga. tu tá irresponsivo, Bicicleta né, não porra? paga. Não, Aí eu não sabendo. na real, assim, bicicleta e. Não, bicicleta não paga, na real, bicicleta não pode ser utilizada, né? Normalmente em rodovias, né? Então, você pode ser preso, né? Mas, Mano, tipo Quando eu vou assim, pra você não vai pagar. Se você passar, você não paga, né? uma coisa que eu sempre me Normalmente não é perguntei. possível porque não pode, né? Nas rodovias, normalmente não. Em algumas, né? Algumas mas normalmente não paga. Mas Eu acho sei que isso podem porque normalmente eu ter ando de um cantinho bicicleta, ali né? pra andar. Não, aí tem uma parte. Tem alguns pedaços que moto também não paga, né? Mas alguns tem que pagar Uma coisa que eu também. sempre me questionei, não é uma pergunta válida, é só uma coisa que, sei lá. Eu sempre me perguntei, cara, como ia ser vergonhoso se eu, tipo assim, eu fosse pagar o pedágio e eu deixasse as moedas caírem entre o vão do caixa e a janela do meu carro, tá ligado? Porque eu não sei, eu sempre imaginei isso do tipo, pô, mano, eu ia ter que abrir a porta do carro lá, ficar catando embaixo do carro as moedas. Seria triste. Seria triste, realmente. Seria mesmo. As pessoas atrás esperando e você indo. Ninguém mais tem tema, né? Eu vou Então, dar o. gente, já que ninguém tem tema, eu vou ter que falar que eu vou estar indo dormir, pois amanhã eu tenho que ir até Brasília. Eu descobri que o presidente saiu do país e aí eu vou ter que passar a faixa empresarial pro Lula. Ah, caramba. Entendi. Aí vai ter que passar pelo pedágio, né? Agora eu entendi porque você trouxe esse assunto. Exatamente por isso que eu tava tão preocupada. Mano, o Lula Entendi. já entrando nessa questão, eu acho que o Lula, ele usa muita pouca segurança pra quem tem o Alckmin como vice. É perigosíssimo, Ele vai, Mano, ele vai fazer o bagulho de carro aberto, mano. doido. esse Alckmin é o cara mais. Meu Deus. Parou de gravar, né? Não, não parei não, eu tô continuando a gravar. Corta, Ele corta, corta corta. depois, Tá né? louco, Eu cara. quero falar um bagulho. Pelo amor de Deus. Como a gente tá no final de É que ano, né? Esse podcast ele vai ser só ano que vem. O JP falou lá do Pelé, mas todo mundo, ninguém mais vai estar falando disso quando sair esse podcast. É verdade, meus pêsames pela descansa em paz. O corpo do Pelé vai estar até dia 3 aí, hein, cara. Porra, o corpo do Pelé, vai ele virou quem? A ferrar. rainha? Ele vai estar aqui em Santos. Ele vai estar aqui em Santos. Ele só vai vir pra Santos na segunda-feira. Sim. Ele é a rainha que tem 10 dias de cerimônia depois que morre? Ué, ele é o rei. Verdade. Ele é o rei, né? Mas a rainha Boa. tem o que se É, comemorar, maluco. Quando um monarca morre, é motivo de se comemorar. Agora, quando o cara morre, pô, agora é triste. É celebrar a vida. Celebrar a vida dele. Falando em celebrar a vida aqui, ó. A gente vai. O podcast, como vai começar o ano, o podcast vai estar fazendo um ano, ó. Que a gente estreou no dia 2 de fevereiro, 2 de janeiro. Tem Caraca. que celebrar a vida do podcast. Exato. Então esse é mais um ano do podcast. E aí eu queria só fazer o clássico ali de lembrar coisas que aconteceram no ano, coisas que são notáveis de se lembrar. É a retrospectiva na hora a gente junta? Na hora a gente Mais um na hora, retrospectiva. gente. Esse é muito Na bom. hora a gente retrospecta.
A gente relembra. Na hora a gente relembra. Mas é do podcast? Não do podcast, das coisas que aconteceram no tá. mundo. Pode ser do podcast Tá. também, se vocês quiserem lembrar de alguma coisa que aconteceu no podcast. Eu lembro quando eu acho o que JP isso. E aí o Rafa botou o espirro dele em todos os cortes. Eu adoro esse episódio. Sim, tem um episódio que o João espirrou e eu ia cortar, só que aí ele fala, apaga isso, Rafa. E aí, eu, não vou apagar. E aí eu coloquei em todos os cortes, assim, eu coloquei o espirro dele. Eu gosto de quando tem a música do final, aí fica tananana, tananana, aí do nada, tchim! Apaga aí, Rafa, por favor. Nossa, é o meu favorito. Caraca, Essa música aí foi feita por um amigo meu, que a gente, nos 2 primeiros episódios, não tinha. E aí na verdade, ele não fez pro podcast, ele fez pra um jogo dele, que ele fez um TCC, né, que ele tinha que fazer um jogo. E aí eu falei com ele me passou essa música. Pô, da hora demais. Uma outra coisa do JP no podcast é a celebre fala dele, que ele diz... seja você mesmo, a menos que você seja uma pessoa ruim. Seja uma pessoa boa. É um filósofo aqui, gente. Cara, esse aqui é brabo, viado. Na moral, bicho. Esse cara eu admiro demais. Não é pouco que eu admiro o JP. Não é pouco. E teve a outra lá, né? Eu concordo com tudo que você disse. Mas o que você disse? Essa é Ai, ótima. cara, essa logo é do boa primeiro também. episódio. Caramba, mano. Não, essa aí, nossa, mano, caraca, JP, essa aí tu me quebrou forte, hein, mano. Esse foi bom demais. Caraca. E tava muito na cara que ele tava mentindo, foi muito bom. Ai. O déficit de atenção é um problema sério. Sim. Eu lembro que nesse primeiro episódio a gente decidiu o nome do podcast. E aí eu dei várias. Eu lembro que quase foi o nome que a Stephanie deu, que era Fortuito Podcast. Que Ainda nome bem que ruim. não foi, tô dando sacanagem. Eu lembro que tinha uns nomes que eu não lembrava. Eu lembro que tava no clima de Natal. E aí um dos nomes que eu dei era Amigo Secreto. Podcast Amigo Secreto. Segredo de amigo, alguma coisa assim. Em geral, foi um ótimo ano aqui. Apesar de que a gente não tem gravado tanto, eu espero que a gente consiga gravar mais no ano que vem. A gente começou aqui com o podcast com o primeiro quadro, que era com o nome, né? O NHGJ, de trazer um tema. Depois eu decidi que eu ia gravar um podcast sozinho, e aí eu coloquei de monólogos da hora. E só tem episódio meu. E esses episódios são que eu mais tenho vergonha, porque eu falo uns bagulho e depois eu ouço e eu falo, caraca, como eu disse merda. Não teve ninguém pra botar a mão no ombro e falar, para, amigo. Exatamente. Já sabemos onde isso aí dá, né? Quando não tem o freio, né? Exatamente. Tem que citar nomes, é claro. E aí a gente fez lá o outro quadro, que era o... Na hora a gente critica? Na hora A gente critica. Isso é brabo. A gente começou com o... O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, um filme que eu assisti 3 vezes pra fazer esse podcast. Só acho que eu assisti uma com a Stephanie e o Fabrício, e uma todo mundo junto. Foi. Precisa assistir várias vezes esse filme pra você entender. E pra você entender melhor, você precisa assistir o filme, assistir o podcast, depois ver o filme de novo e assistir o podcast de novo, que aí vai fazer todo sentido. De fato. E aí depois quem mais? A gente fez mais algum outro filme. A gente fez de Sandman. A gente falou episódio por episódio. Era uma série que eu tava esperando muito ali. Nossa, essa série eu achei engraçado, porque eu achava que ela ia estrear em 2020. Só que o que ia estrear em 2020 era um audiobook do Sandman. E o plano era pra estrear em 2021, só que com a pandemia ela acabou estreando em 2022. Teve também o podcast do melhor filme do ano, que pra mim é o melhor filme do ano, que foi eu e a Stephanie que fizemos sozinhos, foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse podcast tem um bagulho que tem uma hora que eu e a Stephanie fala junto, a gente fala junto, é tudo uma questão de comunicação, eu acho, que a gente fala junto. Cara, não é possível. Não, só que qual é o lance? Quando eu tava editando, eu achei que a gente falou junto. Só que depois, e ficou assim no podcast. Só que isso aí é uma mentira, depois que eu percebi. Depois eu lembrei que não foi que a gente falou junto. Ela falou, depois eu repeti,
E aí, quando eu tava editando, eu embaralhei alguma coisa que ficou junto e eu não percebi que tava errado. E eu deixei assim. E só depois que saiu o podcast que eu lembrei que não foi isso que aconteceu. Uma casa do destino. Uma coisa Uma destino. Ou uma edição do Rafa. Uma edição do Rafa. Veja. Foi uma edição muito bem feita ou uma edição muito mal feita? Eis a questão. As edições também mudaram, porque nos primeiros episódios eu colocava vários inserts ali de frases, e aí depois eu cansei de fazer isso, acho que não ficou tão legal, principalmente num programa longo, né? Ficar colocando isso, acho que num vídeo mais curto, acho que é de boa, mas 1 hora a pessoa falando e do nada vem um meme do pica-pau, não ficou tão legal. E o áudio era. E eu não conseguia mexer no áudio, então, tipo, às vezes eu achava um meme perfeito, só que aí o áudio do meme tava muito mais alto, e aí o nosso tava baixíssimo, a pessoa tinha que colocar no máximo o áudio, e aí quando ia vir um meme ia estourar os tímpanos da pessoa, assim, ia ser horrível. Acho que foi isso que aconteceu no podcast, né? E no ano em geral. No ano em geral, cara. Em geral. Bom, já teve lá e muitas mortes que, pra mim, são mortes de se comemorar, assim. Eu não sou uma pessoa muito mórbida, mas assim, monarquia morrendo, Olavo de Carvalho, porra, são coisas que eu não consigo evitar de sentir um calor no coração. Olavô, Olá, vou aí. Não, é eufemismo de morte é um absurdo, né, bicho? Caralho. Nesse ano foram criadas várias palavras pra morte. Arrasta pra cima, Wakanda Forever na horizontal, Não, cara, isso é uma Viagra por lista corpo aí. inteiro, de Drake Viagra. Josh. Foi de quando É, Getúlio. Agorinha, morreu agorinha. Getúlio, eu achei bom. morte de um jeito, viu? Hoje, nesse ano, a gente repensou o nosso conceito de morte. Também no final do ano, esse ano nós tivemos as eleições lá, que foram... A gente fez um podcast uma semana antes das eleições pra falar. E a Foi gente... eleição, seguida de Copa, seguida de Natal, seguida de Natal, seguida de morte do Pelé. seguida de morte do Pelé, seguida de Eu Ano senti... Cara, 2022 foi tão louco que ele teve uma extensão, uma prorrogação até 2023 aqui. Que vai sim. ser o enterro do Pelé ainda, que aconteceu esse ano, mas vai ficar pro ano que vem. Mano, mas é assim, essas coisas aconteceram, sei lá, só nos últimos 3 meses, sabe? Eu acho que as eleições foram em outubro. E assim, eu senti que a Copa foi meio abafada pelas eleições e o Natal foi meio abafado pela Copa. Porque só depois que acabou que a gente se deu o direito de comemorar a próxima coisa. Foram muitas coisas ao mesmo tempo, realmente. Eu acho que foi ao contrário. Assim que acabou as eleições, que o pessoal falou Copa, ninguém mais falou de Lula e Bolsonaro, que foi uma Não, bênção. então, mas E aí queriam falar de exatamente, Brasil. a gente E aí se eu via deu... pessoas tudo na rua e falava, ai, que bom, então torceu família. Então foram períodos muito bons. O trabalhador saindo cedo. Esse ano a gente descobriu que a direita também não sabe, a extrema direita não sabe perder, eles vão lá chamar na frente do quartel. O que acho que a gente devia ter ido na frente da sede da FIFA reclamar que aqueles 4 minutos não valeram. Eram 72 horas que era pra ser. Quem é Eram que 72 bate horas. o primeiro pênalti, Tite? Quem é que bate o primeiro pênalti? Me responde. Parece que os melhores batem os primeiros pênaltis. Aconteceu alguma coisa no começo e no meio do ano? Mano, teve a com morte certeza da Pelé. aconteceu, mas a gente não lembra, porque foi muita coisa no final do ano. Eu vou abrir vou lembrar de alguma coisa. Sabe o que teve esse ano que não teve ano passado? Festa junina. Da Junina, é verdade. Bem. As pessoas puderam andar sem máscara na rua. Acho que isso foi em junho. Ou em maio. Já começou lá. A gente foi na Bienal do Livro. A gente foi na Bienal. Não. Nossa, é verdade. Talvez um Isso dia não. falemos Pela disso, primeira mas não vez. sabemos. E o último, Evento memorável em JP. Evento memorável pro JP, A realmente. gente deu a Bienal sorte do de ir na Livro pior foi de Bienal, no pior dia. O Primeiro que eu propósito esqueci de isso ver aí. o.
o propósito de ver o Maurício de Souza não deu certo. Que nós ficou. A hora que ele tava lá se apresentando, nós tava na fila. Por 3 horas só. Nossa, eu nem vi ele. Não deu pra ver, já tinha ido embora. Ele entrou, voltou e nós tava na fila ainda, Nossa, né? Incrível, né? Nossa, aquela Realmente. fila lá que ela Diabão. virava a esquina, aí a gente pensava, não, tá acabando, aí a gente virava a esquina de novo e tinha mais 3 quadras de fila. É, exatamente. Tem o aquecimento global aí também, né? Tá aí presente nesse ano também. As mudanças climáticas fizeram. Pô, agora mesmo lá no norte da América, nos Estados Unidos e no Canadá, foram os invernos mais frios. Tá acontecendo, né? Os invernos mais frios, sei lá, em décadas, assim, tipo, muito fora do normal. E é culpa das mudanças climáticas também. Eu descobri que ano passado tiveram 7 golpes militares na África, pela África toda. Caralho! 7 países, sim, 7 países. Muito golpe militar. Sim. Eles estão achando que Muito eles são o louco. quê? Brasil? Gente, A gente teve a tentativa de golpe de Estado no Peru também. Presidente peruano. não, é que eu fiquei meio confusa agora, eu tô procurando se foi isso mesmo. Foi esse ano que teve Olimpíadas Não, foi ano Foi passado. ano Pô. passado. também. Parece. É, porque... É muito difícil. Nesse ano teve a morte do primeiro-ministro japonês, né, o Shinzo Abe. É, mano, e Também. isso é muito. Ele Isso é foi muito contra louco. queima-roupa, né? Pô, porque, tipo assim, no Japão é muito difícil acontecer esses atentados, porque. Ah, quem diria, né? Se você não der acesso às armas para as pessoas não se matam com armas. Ó, quem diria isso? Mas é muito difícil você ter acesso a uma arma, né, de fogo no Japão. Por isso é muito difícil acontecer qualquer coisa do tipo. E é muito louco, porque, assim, meses depois eu acabei descobrindo mais coisas sobre essa morte aí. O cara que matou ela, ele foi incentivado porque Shinzo Abe, ele era meio que incentivava um tipo de seita, assim, uma religião. E era muito... E era, tipo, aquele tipo de religião que pega muito aqui no Brasil também. Ou falsos profetas, assim, que são lá só pra te extorquir, né? E o garoto que matou o Shinzo Abe, a mãe dele chegou na falência por conta dessa religião aí. Então ele tinha muito ódio do Shinzo Abe por conta disso. E isso é uma coisa muito pesada lá no Japão também. Essas igrejas, assim, que te prometem tudo, que sua vida vai melhorar, mas primeiro você tem que dar um dinheirinho ali, alguma coisa. Caramba, eu acho que ele foi com uma arma feita à mão, né? Ele que fez a Que não dá pra comprar própria lá. arma. No Japão não tem como você comprar uma arma de fogo. E isso foi gravado por câmeras, diversas câmeras. Tem na internet aí, se você pesquisar. Que eu acho que ele tava Tem numa a foto palestra, dele alguma sendo coisa assim. assassinado. Ele tava discurso ao público, né? Uhum. O morto tá queima-roupa. Mas ele também era meio teve fascista, outro- então não me importa. Caraca. Teve outro atentado também, né? Da vice-presidente da Argentina também, que era um brasileiro. Verdade. Ele apontou a arma pra cara dela, só que a arma falhou. Felizmente falhou. Mas ele puxou o gatilho na cara dela. Seria outra morte que a gente viria. Nossa, mas seria Ao feio, vivo. porque foi na cara estragar o velório. E esse ia estragar o velório. Tivemos a Argentina campeã do mundo. Também. Tricampeão, o Messi finalmente campeão aí. Eu vou dizer uma coisa, que depois que o Brasil saiu, eu não tava vendo, assim, então eu não tava torcendo, mas eu tava meio que querendo que a Argentina ganhasse, porque eu achava que o Marrocos não tinha chance, e eu pensei que, melhor a Argentina do que um país europeu. Sempre bom destacar o Marrocos. Primeira Mano, na moral, o seleção, Marrocos jogou o fio, hein? final. E os caras do Marrocos jogam muita bola. Jogam bem. E aí E a eliminação eu do descobri Brasil também. que nesse ano eu não sabia disso. O Brasil ele sempre perde a um time europeu nas quartas de finais. Isso. Só em 2014 foi na semi, que aí foi aquele grande jogo. Aí ficou em terceiro o Brasil, né?
Isso. Não, É, porque perder, se não for nas quartas, é pra fazer história, né? perdeu pra Holanda também na disputa de terceiro lugar. Pois é. Não, mas eu gostei muito que a Argentina ganhou, porque depois eu fiquei sabendo que tinha um. Acho que o Mbappé foi que falou isso. Ele meteu um. Não, a América Latina não ganha mais porque o futebol europeu é muito mais avançado do que a América Latina. E aí ele perdeu no final. Aí eu achei isso delicioso. Tudo bem que ele perdeu, mas ele fez 15 Jogou gols firme. no final. Não, ele jogou pra Jogou firme. caramba, mas. Não, ele jogou pra caramba, né? Não, se ele tivesse perdido jogando Jogou como feio, nunca, não perdeu falava como nada. sempre. Jogou como nunca, é o velho ditado, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Exatamente. Cara, Mas que é aquele- eu aprecio derrota de quem se vangloria antes. Ah, sim, claro. Mas coisas, Stephanie, achou aí retrospectivas? Não, não achei. É porque não aconteceu. Eu acho que a Tivemos a foto do. porque eu lembro da Raíssa, gente. Não é Foi possível esse ano que que esse fosse teve Raíssa. a. Ah, acho que não foi esse ano, não, Acho que né? teve Ou alguma foi competição de esse? skate esse 2021. ano, mas foi bem menor do que Ela a ganhou Olimpíada. na competição de skate. Mano, é que na real, é que agora que eu tô lembrando, o ano, ele foi as eleições inteiras, tá ligado? Porque, tipo assim, a pré-candidatura, como agora tem muito lance de usar a internet, a pré-candidatura era basicamente já a candidatura. Então, tipo assim, o ano foi a gente ver o acidente de trem durante 6 meses, que era a candidatura do Ciro Gomes. E ver como ele se afundava cada vez mais. Também tivemos, não que muita gente ligue, mas tivemos Max Verstappen campeão da Fórmula 1, com um pouco de antecedência. Foi quando? No Ferrari começo do ano? novamente foi vice-campeão. Não, o campeonato de Fórmula 1 é o ano inteiro, cara. Ah, o ano inteiro. Ele foi campeão com muito tempo de antecedência e fez um bicampeonato. Infelizmente, o campeonato de Fórmula 1 não foi igual, não foi tão decisivo, foi tão emocionante assim quanto o do ano passado, que foi decidido na última curva da última volta. Mas, enfim, eu reservo um monólogo aí para falar sobre Fórmula 1 no futuro. Podia Não faz falar, muito cara. tempo que eu fiquei Faria muito tinha bem. para fazer. Faz tempão, eu entendo, JP. Eu vou falar Tivemos sobre a cultura pop. aposentadoria também do suíço, que eu esqueci o nome agora. Fórmula 1 também. Não, tênis. Tênis? Do suíço Roger Federer. Se Roger aposentou também pode crer. e fez o seu rival chorar Isso. no seu discurso. Rafael Nadal chorou quando ele anunciou a aposentadoria. Tá, eu achei que ele tinha chorado no jogo. Jogaram juntos, rivais jogaram juntos. Foi um jogo Lindo. muito bonito. É isso que eu gosto de ver, mano. Rivais sendo amigos, pô. Porque quando o Maradona morreu, o Pelé fez um discurso, quando fez um textinho. Agora que o Pelé morreu, o Maradona não se pronunciou até agora. Caraca, aí. Nossa, viado. Muito mórbido esse episódio. Vamos falar de eventos. Como é que A é? Rihanna ficou grávida, né, gente? A Rihanna teve um filho. Diana ficou grávida. A Se Beyoncé separou lançou ela, né? álbum novo. Quem mais? Quem Deixa eu mais? ver o que mais. A Taylor Swift não fez alguma coisa? A Taylor Swift lançou o álbum, né? Muito esperado, um álbum novo, porque ela tava antes só lançando os Muito antigos dela, esperado. né? Na versão dela. Sabe o que foi esperado esse ano? Retorno do Paramore, tá? Vieram aí com uma música maravilhosa. Coisas boas também. Fui no show do Harry Styles. Deixa eu ver o que mais. Tem outro show, tu também. Fui no show do The Rose, que é um grupo de K-pop. Falando em K-pop, o BTS pausou aí a carreira, né? O O Jin foi pro BTS foi de exército. arrastar pra cima. Foi de copas e bebes. Que pena, né? Nossa, mano. Fico triste escutar esse tipo de coisa aí. Caraca, Fabrício. Fabrício, a gente sabe que você ama o BTS, Fabrício. Não precisa Verdade. Eu tô esconder, não falando. tá? Tá tudo bem, Você é um Fabrício. Eles dançarino voltam, eles BTSero. voltam. Sabe o que teve esse ano? Volta da Ruge. Aí acabou a Ruge e a Ruge voltou de novo com um show único. E já Ei, acaba a de Ruge novo. num único ano voltou, deixou de existir e voltou de novo.
Sim, Caralho. pra um show único ano que vem. Ah, tá. Vi Volta de Rebeldes. Caralho. Eu lembrei disso do nada. Que mais? Aí, também, né, já que você tá falando de cultura pop, né? Vi séries que a gente falou de Sandman. Teve Wandinha que tá sendo muito popular agora. E agora que a Wandinha é uma atriz bonita, todo mundo se identifica. Quando ela era uma atriz textuda, ninguém se identificava. E a galera descobriu que ela é lésbica e a rapaziada ficou triste. Que não vai ter chance com ela. Eu Caramba, acho galera, eu em acho pleno muito engraçado 2022. isso, porque, tipo assim, tal famoso é gay, aí o pessoal fica triste, só que eu, tipo, pô, gente, qual a chance de você conhecer esse famoso aí e ter alguma coisa com ele? Já era muito pequena. Pois é. Agora é nulo. Pô. Agora foi de comes e bebes. Você foi atrás do não e recebeu o nunca. Na cultura pop também teve o tapão na cara do Will Smith. É verdade, foi esse ano, né? Mano, até Foi esse ano. hoje o Smith se desculpa por isso e tem... Não, o bagulho realmente foi foda o tapa na cara, mas tipo assim, até hoje ele se desculpar pelo tapa na cara, sendo que teve gente que fez coisa bem pior e ninguém lembra, é foda. E teve outra coisa também que agora eu esqueci o que era. Show. Teve alguma coisa do Adam Sandler, porque agora o Adam Sandler, ele decidiu que ele não quer ser mais comédia. Ele falou, pô, e se eu mostrar o meu talento de verdade? Aí agora ele tá fazendo uns filmes dramáticos, não é? Verdade, o arremesso alto, né? Verdade. Teve um lançamento. E agora, né, A Disney teve o usou filme Avatar, encanto. que tá tendo ainda. E não sei, todo mundo só diz que é lindo. E eu não sei nada se o roteiro é bom, se foi É bom. lindo. É muito bom, recomendo. 3 horas passaram como se fosse 30 minutos. Eu tendo a não acreditar nisso. Mas. E nem teve a pausa que todo mundo tava falando que ia ter. Ah, não, é que esse daí Eu era tava esperando, né? num cinema específico, em, sei lá, em alguma cidade do interior, provavelmente. Mas eu acho que foi isso, né, galerinha? Teve memes. Morreu agorinha. Ah, como é que é? Morreu agorinha. Acabou de morrer, agorinha, morreu. Teve o Conta da Catarina, que eu gostei muito. Uhum. Né, Fabrício? Exatamente. Teve uma outra coisa muito boa que eu não falei, mas teve como é que se fala? Uma nova versão do álbum do Mumuzinho, que eu sempre recomendo pra todo mundo, aí se escutam. É isso, não posso deixar de falar de pagode. Foi Tá na Hora do Jair. Tá na hora do Jair. Realmente a música, eu acho que essa deve ter sido a música mais escutada do ano. Gente, eu tenho uma lista de filmes, né? Que todo filme que eu assisto eu boto numa lista. Ou pelo menos eu tento. E o do ano passado deu 77 filmes. E esse ano aqui deu 55. Até hoje, tá? Eu ainda tenho mais um dia pra assistir filme. Gente, a gente esqueceu do assunto do ano também. Assunto do ano. Teve uma fucking guerra entre a Rússia e a Não dá risada não, pô. A gente esqueceu, mano. Eu não tô rindo da guerra, tô rindo que a gente esqueceu do bagulho. Justo, verdade. É verdade. Teve uma tragédia esse ano, a gente não falou nenhum. Só tragédia, mano. Mano, mas teve a varíola dos macacos. O quê? Como? Teve a varíola dos macacos também. Então, e agora eu vi um bagulho lá que, tipo, depois que acontece uma pandemia, a gente fica tudo meio neurótico, assim. A varíola dos macacos, eu lembro que foi uma epidemia? Endemia? Não lembro agora qual é o nome. Em algum lugar. E aí a gente já tava tudo neurótico, pensando, meu Deus, vai ser uma nova pandemia, caralho, mano. Nunca mais a gente vai viver normal. Tentou ser Covid, mas não chegou nem perto, tá? Então. Não teve a mesma estrela. Sim. Não pegou 6 estrelas no GTA. Caralho. E o Putin, né? O Putin fez o exercício militar, né? E os caras estão resistindo aí. E essa guerra foi no começo do ano, não foi? Ela começou, mas tá até hoje aí, né, cara? Firme e forte. Firme e forte aí.
E aí, isso, como toda guerra, né? Isso vai render mais dinheiro para os Estados Unidos, porque eles sempre vendem armas e promovem guerras para ter mais dinheiro, para vender mais armas. Nossa, eu descobri um bagulho dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem prisões privadas. E aí, cada prisioneiro é meio que um cliente, né? E faz a prisão privada ganhar dinheiro. E essas prisões privadas, elas financiam para que leis sejam aprovadas, né? Ou não sejam vetadas, né? Para que, tipo assim, maconha continue sendo criminalizado, porque aí eles conseguem prender mais gente e ter mais clientes para essas prisões privadas. Essas prisões privadas, eles têm, tipo, trabalhos basicamente escravos, onde eles fazem armas para vender para guerras. Stonks. É o tipo coisa mais desumana que eu descobri muito recentemente. Mas é isso, né? E nesse ano teve o Na Hora a Gente Junta, que... Foi o maior acontecimento do Bem, ano. mano, Com certeza, obviamente, pô. não tenho dúvidas. É isso. Pra terminar aqui, ou vocês querem falar alguma coisa, talvez pessoal, de vocês que tenha acontecido no ano? Talvez. Eu fui no circo pela primeira vez. Quer falar alguma coisa, JP? No geral, meu ano foi bom. Aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu espero que 2023 seja um ano que seja igual ou melhor. E trabalhar para isso, né? Para conseguir conquistar dinheiro e ir embora daqui. Obrigado. Nada. Fabrício, você quer falar alguma coisa aí? Pessoal, mano. Ou só do ano aí, agradecer o ano. Cara, eu tenho que agradecer muito esse ano aí. Realmente eu tive grandes oportunidades. Acho que, pô, uma grande conquista que eu tive foi que eu consegui participar de um dos maiores torneios de xadrez do Brasil esse ano. Aí foi uma grande conquista para mim. Cara, acho que o ano foi muito bom também para mim e, que nem o JP falou, né? Vamos tentar lutar aí para que seja possível a mudança de realidade em breve, né? Tá bom, então é isso, gente. Vamos encerrar. Brincadeira. Não, pode Não falar. sei, o ano foi. Foi um bom ano. Foi um bom ano, E o assim, de- principalmente comparado aos anteriores. Qual foi a maior conquista que tu teve esse ano? Fala pra nós. Sacanagem, Qual foi a sua maior conquista, sacanagem. Fabrício? Porra. Foi sacanagem, que eu tô brincando. Esse ano foi o ano que o meu pai foi para os Estados Unidos pra conseguir coisas melhores na vida. Pô, dá saudades, né, cara? Faz um tempo já que ele tá lá, alguns meses. Pensa que em breve você vai para lá. Né? Não, eu não quero ir pra lá, cara. Eu só quero o dinheiro. Eu não quero ir pra lá, eu só quero o dinheiro. Pensa que vão vir dólares, então. É isso. Não sei, foi um bom ano, assim. Eu espero que os próximos sejam ainda melhores. E eu não quero me esforçar pra isso, não. Eu quero que a Stephanie me sustente a vida toda. É isso. E esse ano Ai, que eu ótimo. espero ganhar na Mega Sena agora. Que minha avó fez um jogo, a minha avó fez um jogo, vai que ela ganha. E aí. Até porque se não fizer jogo, não ganha, né? Tem um ponto, né? Mas. Aí é isso, né? Enquanto a gente não ganha dinheiro fácil, a gente rala por uma mixaria aí pra sobreviver. É. Esse foi o último podcast do ano que a gente gravou e o primeiro que vai ser do ano que vem. Ai, Espero que ano que vem a agora gente é só grave ano que mais. vem. Não pode Espero que falar você isso, tenha né? tido Vai um sair bom ano ano e boas festas. 2023 as coisas sejam ainda melhores pro mundo, pra todos. Com certeza. Falou! Valeu, falou, valeu, rapaziada. Um ótimo início Tchau, JP. de pessoal. Adeus.